Acreditar na Bíblia somente não basta. Fanatismo não é cristianismo, é falta de conhecimento. Certa vez, o Senhor conversando com Jó, ele pergunta: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Então aqui o Senhor provoca Jó sobre o conhecimento das coisas, sobre o entendimento dos fatos. O texto bíblico ele foi traduzido por mais pessoas em vários idiomas diferentes que qualquer outro livro. E nesse caminho de tradução, muitas informações se perderam porque as palavras elas mudam de significado de um idioma ao outro. E quando em um idioma não se encontrava aquela palavra correspondente, então eles buscavam a palavra mais próxima, mais semelhante daquele significado real, daquela aplicação. E assim, muitas partes elas acabavam sendo distorcidas. Então, o texto ele foi mal traduzido muitas vezes. Por quê? Porque naquele idioma não havia aquela palavra exata, com aquele significado exato. E nesse aspecto, então, muitas verdades foram omitidas ou excluídas da sua fonte original. A Bíblia relata que há mais informações vindas de Deus para guiar nossa fé, além dela mesma, além do que está escrito nela mesma. No entanto, muitos insistem em ignorar este fato e preferem acreditar naquilo que querem acreditar, mesmo sabendo que ali não está a verdade sobre todas as coisas. Talvez porque somos assim. Há aqueles que buscam com sinceridade até encontrar a verdade. Há os acomodados que acreditam no que querem acreditar e para eles está ótimo, está bom demais, não precisam fazer mais nada. E há aqueles que não querem acreditar em absolutamente nada. E assim, nós perdemos o tempo se pensamos que todos somos iguais, porque sempre houve pessoas diferentes. Sempre haverá pessoas diferentes. Então não há como pensar que todos pensamos a mesma coisa da mesma forma. Deus afirma que a sua glória é a inteligência, ou seja, o conhecimento, a capacidade de entender o conhecimento. Talvez por isso, personagens grandíssimos como Salomão, em sua oração, ele pediu a Deus sabedoria. Ele podia ter pedido riquezas, muitas outras coisas, mas ele pediu sabedoria. Que no sentido comum é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação à pessoa. Ao passo que, se passarmos isso para o conceito religioso, é o conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. A sabedoria é a base para tomar boas decisões na vida pessoal e profissional. Conceitualmente, ela se refere ao que devemos saber para melhor guiar as escolhas que fazemos todos os dias. Ter sabedoria também diz respeito a ser prudente, a ter razão e conhecimento. No gigantesco mundo de informações que hoje vivemos, temos uma necessidade enorme de ter ela, a sabedoria, para escolher e discernir como aplicar o que estamos aprendendo
O Senhor, Ele nos dá ordens nesses tempos em que nós estamos vivendo. E Ele diz assim: e como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Muitas vezes nos falta fé, mas por isso temos que buscar o melhor conhecimento nos livros adequados sobre os fatos. Muitos questionam sobre qualquer acréscimo às passagens bíblicas e dizem que não podemos acrescentar mais palavras ao texto bíblico. Se agarram em uma passagem de Apocalipse que diz que se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Isso está lá em Apocalipse no capítulo 22. No entanto, se lemos assim, do jeito que eu acabei de ler, então é normal que alguém diga que não há nada que possa ser acrescentado à Bíblia. Nada além da Bíblia poderia ser considerado como a palavra de Deus. Porém, o que não podemos desconsiderar é que a Bíblia ela não foi compilada na ordem cronológica que muitos leitores da Bíblia pensam. O livro do Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Há um site muito reconhecido mundialmente que se chama BibleStudyTools.com. Esse site ele é reconhecido como um lugar confiável, onde podemos saber informações sobre uma possível cronologia desses livros. E mostra esta cronologia da seguinte forma. O livro de Tiago, por exemplo, que encontramos na Bíblia, ele foi escrito no ano 50 depois de Cristo. Porque na verdade a Bíblia ela é uma reunião, um compêndio de vários livros, mas cada livro foi escrito em sua época por um autor diferente. E o livro de Tiago, por exemplo, foi escrito 50 anos depois de Cristo. Já as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo, as primeiras cartas, foram escritas nos anos 52 a 53 depois de Cristo. Também as segundas cartas nesse mesmo período. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita no ano 55 depois de Cristo. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, tanto no primeiro como no segundo Coríntios, foram escritas no ano 57 depois de Cristo. As cartas aos Romanos foram escritas nos anos 57 a 58 depois de Cristo. As cartas aos Filipenses foram escritas nos anos 62 a 63 depois de Cristo. As cartas do apóstolo Paulo aos Colossenses foram escritas nos anos 62 a 63 depois de Cristo. As cartas a Filemon foram escritas nos anos 62 a 63. A carta aos Efésios, 62 a 63. O livro de Lucas foi escrito no ano 63 depois de Cristo. Os Atos dos Apóstolos foram escritos no ano 64 depois de Cristo. 1 Timóteo, no ano 65 depois de Cristo. Tito, ano 65 depois de Cristo. 2 Timóteo, 66 depois de Cristo. O livro de Marcos, no ano 66 depois de Cristo. O livro de Mateus, no ano 67 depois de Cristo. A carta aos Hebreus foi escrita no ano 67 depois de Cristo. 1 Pedro, escrito 67 a 68 depois de Cristo. 2 Pedro, ano 68 depois de Cristo. O livro de Judas, escrito 68 depois de Cristo. O Apocalipse, que João escreveu no ano 68 depois de Cristo. E depois deste livro a gente tivemos o livro de João, escrito no ano 85 depois de Cristo, e as epístolas de João, escritas no ano 90 a 95 depois de Cristo. Então, essas datas nos dá uma ideia e nos revela que João ele tinha muito o que escrever depois do livro do Apocalipse. E então, aquela maldição citada lá no final de Apocalipse pertence a si mesma e não à Bíblia inteira.
ou seja, se refere exclusivamente ao livro de Apocalipse. A própria Bíblia menciona outros registros e escrituras. Vamos identificar alguns deles. Lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 7, fala: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. A pergunta é: onde se encontra esse livro da aliança? Lá em Números, no capítulo 21, diz o seguinte: Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: O que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Amon. Onde está esse livro das guerras do Senhor? Lá em Josué, no capítulo 10, versículo 13, diz: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Onde está esse livro de Jasser, que é citado aqui em Josué? Também, lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 41, diz: Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros dos feitos de Salomão? Onde está esse livro dos feitos de Salomão? Os Atos, agora encontramos lá em Crônicas, no capítulo 29, fala o seguinte: Os Atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Onde estão esses livros? As crônicas de Samuel, as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade. São outros 3 livros que a Bíblia está citando, e não nós encontramos aqui. Também lá no livro de Crônicas, os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Aqui fala livro das crônicas de Natã, profecia de Aias e visões de Ido. 3 outros livros que também não se encontram aqui. Lá também na 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 15, ele fala: Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaias, o profeta, e de Ido, vidente, na relação das genealogias? Onde está esse livro de Semaias? Também não está aqui. Também encontramos lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 34. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Onde estão essas notas de Jeú? Não faz referência em nenhum momento da Bíblia. Onde está? Também encontramos lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 19. E a sua oração, e como Deus se aplacou com ele e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. Outro livro, o livro dos videntes, onde se encontra. Também encontramos lá em João, no capítulo 21, versículo 25. E o apóstolo João ainda disse: observem o que João escreve neste versículo. Ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O próprio João está dizendo que muitas outras coisas foram escritas e que o espaço é pequeno e que se fosse escrever todas as coisas que Cristo fez, nem todos os espaços de todos os livros do mundo caberia. Então é interessante destacar que a própria Bíblia ela faz referência a outros livros. É só pensar, por exemplo, nas 12 tribos de Israel. Quando a Bíblia foi escrita, a Bíblia ela se refere a um povo, que é o povo judeu. Mas o povo judeu são os descendentes de Judá. E Judá era um dos 12 filhos de Israel. Mas se Judá era um dos 12 filhos, o que ocorreu com os outros 12? Ou seja, a Bíblia foi escrita para um povo, que é o povo judeu.
mas o Jacó teve 12, então Asser, Zebulon, Isacar, Naftali, José, ou seja, todos os outros, Levi, todos os outros irmãos de Judá, eu creio que também tiveram escritos, porque eles se dispersaram por toda a face da terra como tribos, como famílias. Então eles tiveram histórias, registros, porque naquela época era comum, era prática manter registros, né? E aí, lá em Ezequiel, nós encontramos uma escritura interessante que diz assim, Ezequiel 37, versículo 16 a 17. O Senhor falando com Ezequiel: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá. Então, Judá é o povo de Israel que vai escrever a Bíblia, né? A Bíblia e os filhos de Israel, seus companheiros, ele fala. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, a vara de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que sejam uma vara, e serão uma só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Então lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então aqui você tem dois livros, o livro da tribo de Judá e o livro da tribo de José. A própria Bíblia está dizendo isso. Então o Senhor falando para o profeta: escreva para este povo e escreve para aquele outro povo. Aí depois ele fala: junta as duas e se torna uma só na sua mão. Eu creio que muitas das escrituras que hoje estão dispersas, em um momento ou outro elas vão aparecer, né? Já estão surgindo, e todas elas vão testificar de que Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o Deus vivo. Mas todos esses escritos, esses documentos, eles foram escritos por povos diferentes, por regiões diferentes, por circunstâncias diferentes. Não podemos pensar que a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. Hoje muitos batem no peito e dizem cristãos e rejeitam tudo além da Bíblia, sabendo que ela mesma cita esses e outros tantos livros. Somos tolos ao pensar que a Bíblia contém todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, devemos estar atentos sobre aqueles livros que possam contradizer a vontade de Deus. Que hajam escritos de Deus fora da Bíblia, sim, mas devemos considerar aqueles que não contradizem a verdade que está na Bíblia. Porque a verdade de Deus, ela não muda, não é uma verdade mutante que deva ser revisada para agradar aos novos tempos, como inclusive alguns líderes andam professando por aí. Porque Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus é perfeito. A coisa perfeita não precisa mudar. A escrita pode ser imperfeita porque ela é baseada unicamente, vem de Deus, e quando o homem pega a escrita e transforma e traduz, ela pode ter essas imperfeições. Mas Deus não muda. Então, os escritos devem estar relacionados ou diretamente conectados com essa verdade, não podem divergir da vontade de Deus. Nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. Porém sabemos que Deus revelou e revela a sua vontade através dos profetas dele nessa terra. A primeira tradução completa do Antigo Testamento, ela ocorreu mais ou menos no ano 200 a.C. Ela foi feita a mando do rei Ptolomeu II em Alexandria, no Egito, grande centro cultural da época. Diz uma lenda que essa tradução do hebraico para o grego, foi a primeira tradução, ela foi realizada por 72 sábios judeus. Por isso o texto é conhecido mundialmente como Septuaginta. Além da tradução grega, também surgiram versões do Antigo Testamento no idioma aramaico, que era uma espécie de língua franca do Oriente Médio naquela época. Naquela época, um livro era um amontoado de papiros avulsos, enrolados em forma de pergaminho, podendo ser extraviados facilmente, perdidos, facilmente, e também copiados ou recopiados à mão por quem quisesse manter a história. Só que quando você copia alguma coisa,
você acaba colocando palavras, às vezes, da sua mente, né? Da sua visão, seu ponto de vista. Após a conversão do imperador Constantino, o eixo do cristianismo, então, se deslocou do Oriente Médio para Roma. E para dar mais legitimidade ao poder romano sobre o cristianismo, sobre a Igreja Católica, então, decide traduzir a Bíblia, as Escrituras, para o latim. E essa missão da tradução ao latim, ela coube ao teólogo Eusébius Hieronymus, que mais tarde viria a ser canonizado com o nome de São Jerônimo. Sob ordens do Papa Damaso, ele viajou a Jerusalém em 406 depois de Cristo para aprender hebraico e traduzir o Antigo e o Novo Testamento. Esse trabalho durou 17 anos. Então imagina esse personagem aprendendo o idioma hebraico para traduzir aqueles papiros, traduzir aquelas escrituras. E claro, ele então teve a visão, né, dentro de uma conversão de idiomas, o que mais se aproximava do sentido em que ele poderia dar aquelas palavras, né? A Bíblia ela foi originalmente escrita em hebraico e estima-se que sua primeira tradução tenha sido feita ainda na Idade Antiga, quando durante o primeiro exílio na Babilônia, o aramaico passou a ser o idioma dos judeus. Esta primeira tradução continha apenas os 5 livros do Antigo Testamento, que era chamado de Torá, o livro que é reconhecido pelos judeus. Depois disso, a Bíblia foi traduzida para o grego no ano 200 a.C. Durante a Idade Média, as traduções foram desencorajadas e a Bíblia voltou a ser compilada somente no início da Idade Moderna. No idioma português, a primeira tradução do Novo Testamento ocorreu através de um pastor protestante chamado João Ferreira de Almeida. Mesmo assim, essa versão ela foi revisada por 10 anos e só foi publicada vários anos após a sua morte. Posteriormente, ela foi novamente revisada por outro autor chamado Antônio Pereira de Figueiredo, que retornou a alguns dos escritos originais e a retocou parte da tradução que havia sido feita por João Ferreira de Almeida. E após o trabalho desses dois tradutores, várias foram as traduções parciais e totais da Bíblia. E a mesma se apresenta hoje com grande variedade linguística, filológica e ideológica, sendo admitidas no Brasil traduções de equivalência dinâmica, equivalência formal, ou seja, mais próxima do original, e idiomática, cuja tradução não precisa ser literal, mas interpretativa. Em 2001, a Igreja Católica lançou uma versão bíblica, a sua versão. De lá para cá, a Bíblia ganhou o mundo e as línguas. Já foi vertida para mais de 300 idiomas e continua sendo um dos livros mais fluentes no mundo todo. Todos os anos são publicados 11 milhões de cópias do texto integral e 14 milhões só do Novo Testamento. Ali, por exemplo, nesse processo de tradução, podemos identificar alguns erros bíblicos. Por exemplo, vamos acompanhar aqui em Atos, no capítulo 9, quando fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. No versículo 7 diz assim: "E os homens que iam com ele", ou seja, com Paulo, "pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém." Por que fala que Paulo estava indo, né, pelo caminho, e aí houve uma aparição de um anjo que foi conversar com Paulo, né, e ali houve a sua conversão. E então é quando o nome de Paulo passa a ser Saulo, né, o Senhor aparece e fala para ele, né. Então nesse versículo ele fala: "E os homens que iam com ele", ou seja, com Paulo, "pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém." Isso nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Pois a mesma escritura, nesse mesmo Atos, no capítulo 22, diz assim: "E os que estavam comigo", ó, ele relatando, "viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo." Aqui vemos claramente uma contradição refletida aí na tradução, porque alguém podia falar: peraí, aqui está falando que eles, no primeiro versículo fala que eles
ouviram, mas não viram. E no segundo fala que eles viram, mas não ouviram. Afinal, ouviram ou não ouviram? Isso é erro de tradução. São escrituras que confundem as pessoas que estão lendo. Realmente o que aconteceu? Isso ou aconteceu isso? Esse também é um outro erro de tradução. Então, é muito importante perceber que a Bíblia pode acontecer erros como esse, que são aparentemente simples, no contexto geral. Porém, podemos encontrar muitos outros relatos que possivelmente tenham sido alterados, sofrido influências e formas que confundem ao leitor e provoca confusão e rejeição, fazendo com que muitas pessoas rejeitem e não queiram conhecer a palavra de Deus. E o Senhor continua dizendo: e por que minhas palavras hão de silvar, diz o Senhor, muitos dos gentios clamarão, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver outra Bíblia. Mas assim diz o Senhor: ó tolos, eles terão uma Bíblia e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. E que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que recebem deles? Sim, que pretendem dizer com isso os gentios? Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, o Senhor vosso Deus, criei todos os homens e que me lembro dos que estão nas ilhas do mar? E que governo nas alturas dos céus e embaixo na terra? E revelo minha palavra aos filhos dos homens? Sim, a todas as nações da terra? Por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Então o Senhor falando, por que? Muitos diriam, temos a Bíblia, não precisa de outra Bíblia. Muitos dizem isso, mas ignoram o que a própria Bíblia diz, o que a própria Bíblia informa, que há outras escrituras e que haverão outras escrituras que serão reveladas. Então somos tolos quando pensamos que tudo está na Bíblia, como se a Bíblia relatasse tudo o que Cristo fez e ensinou. Como o próprio apóstolo João falou, há muitas e muitas e muitas outras coisas que Cristo realizou. E que se cuidássemos e fôssemos escrever tudo, nenhum espaço, nenhum livro do mundo caberia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dá o seu like e compartilha. Até o próximo. Tchau.